É uma pergunta recorrente em várias ocasiões, vários momentos, né, da minha trajetória. Eu sou muito perguntado como eu comecei, como é que foram meus primeiros passos na música, né, meu primeiro contato com o violão, com a guitarra. Eu preciso contar isso o mais rápido possível antes que faz tanto tempo que daqui a pouco vai se perder na memória. Tô falando de loucura, tô falando de viver. Aura clara, sorte escura. É bom sempre lembrar aquele dezembro de 1980, né, que eu subi uma das principais avenidas de Belo Horizonte e ouvi no rádio a notícia de que John Lennon tinha sido assassinado. Era final de ano, eu tive aquela euforia, aquela alegria de quem entra de férias e não tomou recuperação, passou de ano direto, coisa que não era muito comum na minha trajetória acadêmica, mas esse ano eu tinha passado direto, então eu lembro que era aquela euforia, porque você só pensava, pô, agora é só festa, depois vai ter praia, litoral, não sei o quê. E aí foi abortada essa alegria pelo choque da perda de John Lennon. Os Beatles foram definitivamente meus primeiros grandes ídolos na música. A eles eu devo tudo, né? Me espelhei, continuo, né, tendo os Beatles como uma grande influência, referência. Eu não sei se coincidência ou não, começando ali uma nova década, eu estava mudando também de colégio, um momento diferente na minha vida, tinha lá meus 14 anos e finalmente concordei com uma sugestão do meu pai, antiga, que era, pô, por que você não aprende a tocar um instrumento? Quem sabe você não toca violão? Meu pai falava isso comigo desde, sei lá, mais tenra idade, desde, sei lá, 7, 8 anos de idade já falava isso. E eu nunca, sempre rechaçando. Eu gostava muito de desenhar, inclusive eu acho que eu troquei uma coisa pela outra. Quando eu comecei a tocar, eu parei o desenho. Eu adorava desenhar, sempre desenhei muito. Desenhar, futebol e aquela coisa. Estudava o mínimo possível para passar e tocava a vida. Aí a música entrou na minha vida, foi exatamente aí. Eu era muito, muito fã dos Beatles. Fiquei... não sei se pela morte do John Lennon, mas alguma coisa, algum clique se deu ali que eu falei, pô, agora eu vou aprender violão. E aí me lembro do primeiro violão que eu ganhei, um violão, né, óbvio, estava começando, um violão que dava ali para quebrar o galho, era início ali de 81. As bandas que tocavam no rádio eram bandas que eram uma espécie de híbrido do rock, do progressivo, ainda tinha um flerte, alguma conexão com a MPB que dominou a década de 70, a cor do som. Não me amarra dinheiro, não, mas formosura. Dinheiro não, a pele escura. Dinheiro não. 14 bis. Boca Livre, que era um grupo vocal mais voltado para MPB, mas é uma espécie de Crosby, Stills, Nash Young brasileiros. Escuto o trem de ferro alegre a cantar na reta da chegada pra distância, no coração sereno da toada. Where are you going now, my love? Where will you be tomorrow? Era a cena musical dominada, as rádios, né, tocavam muito, Pepeu Gomes, Baby Consuelo, era essa rapaziada que fazia minha cabeça naquela época. Tudo azul, solamente tu, malandro, belamente blue, meu amor, sem parar me beija e vai. E além das coisas de rock que eu escutava, Led Zeppelin, Black Sabbath, quando você tem 14 anos, você faz esse rito de passagem, sempre ouvindo heavy metal, o rock mais pesado. Comigo não foi diferente, também escutava esses caras, Deep Purple. Então, minha formação ali no início era essa, ainda não tinha tido aquele contato com o Clube da Esquina voluntário que eu teria depois, estudando, tocando e tal, ainda era rock, Stones, Beatles e por aí vai. Ganhei meu primeiro violão e liguei para um tio meu
que era músico, e falei, cara, eu tenho um violão agora, quero tomar umas aulas. Ele, pô, que legal, que bacana. E esse cara, ele foi uma espécie de modelo para mim, porque era um cara muito legal, ele era um baixista, né? Apesar de ser baixista, né? Dava aula de violão, de guitarra, deu as primeiras aulas para mim de violão e de guitarra, mas era baixista. E com ele eu aprendi muito, com ele eu aprendi a ouvir música, com ele eu já falei dele em várias entrevistas, que é o Spencer, irmão da minha mãe, e com ele eu aprendi a distinguir coisas, né, relevantes de coisas irrelevantes dentro da música. Ele tem um gosto musical muito apurado, então ele que me apresentou Crosby, Stills and Nash, Bob Dylan, Neil Young, depois carreira solo, o The Who com Tommy. Ever since I was a young boy, I played the silver ball. From Soho down to Brighton, I must have played them all. Eu escutando isso, e ali a gente foi as primeiras aulas de violão, e eu me lembro que não demorou muito para eu pôr a mão numa guitarra também e já encontrar uns amigos de colégio para formar banda. Eu sei que assim, 6 meses de instrumento, 7 meses, eu já estava numa banda. Eu acho que esse era o objetivo principal. Eu nunca quis ser um trovador, né, um cara de voz e violão, apesar de estar me tornando cada vez mais, mas não era a minha intenção. Eu queria ser um cara de banda. Eu tocar numa banda, né, muito inspirado pelos filmes dos Beatles, The Help, aqueles negócios. E não demorou muito, eu estava ali numa banda, tocando num festival, sabia nem uma dezena de músicas eu sabia na guitarra, e estava me apresentando ao vivo. E me senti muito bem, acompanhado de 2 irmãos, o Dinho Mourão, Alexandre Mourão. O Alexandre toca comigo, vocês podem ver na live, é ele que está tocando baixo ali. Foi o primeiro baixista com o qual eu toquei, né, o meu grande amigo de infância mesmo. Um grande baixista. E ali a gente começou. O nome da banda era The Wafers, fazendo uma paródia com The Wailers. A marca tinha até um biscoito mordido, assim, lembrando um waffle, né? Que a gente falava The Wafers, mas waffle. Enfim. E ali seguimos. Depois viria se juntar a gente Henrique Portugal, que hoje é meu parceiro de longa data no Skank. E ali começamos a tocar em festinhas, festivais e tal. Então a música para mim sempre teve muito ligada a isso, guitarra, amplificador, tocar em auditórios, tocar em bares, sempre foi muito música de arena, né? Nunca fui um cara muito de roda de violão, até tinha uma certa restrição com músicas da MPB dita rançosa, né? De ficar tocando ali, aquele violãozinho bicho grilo, nunca foi minha praia. E a gente já era uma banda já para tocar um rock and roll. Então ali no repertório nosso, Creedence and Clearwater Revival, Stones, Beatles, alguma outra coisa de Beto Guedes, enfim, 14 Bis, que as bandas que a gente... Alceu Valença eram os nossos ídolos pop da época. Então isso a gente tocava. Coração bobo, coração bola, coração balão, coração São João. A gente se ilude dizendo já não há mais coração. Até que essa banda, depois eu entrei para a faculdade, a gente continuou com a banda e ela mudou de nome, pegou um nome mais pomposo e mais MPB, que foi Posual. A gente achou que The Wafers estava muito infantiloide, fomos ao outro extremo, um nome muito sério e ao mesmo tempo brejeiro, né? Pouso alto, fica parecendo banda de, sei lá, de rodinha de violão mesmo. Mas é porque a gente estava já com um flerte mais, de fato, com coisas do Clube da Esquina, o que era muito saudável, porque a gente dava uns passos fora da estética 3 acordes, às vezes do rock, e o que fez valer depois você vai abrindo sua cabeça para outro tipo de música. E Clube da Esquina, pô, que também flertava com os Beatles e com Crosby, Stills and Nash que eu ouvia, mas ao mesmo tempo com uma assinatura muito mineira. E essa ocasião já estava compondo, já fazendo música. A gente entrava num festival aqui, outro ali, mas era isso, assim, uma coisa que eu falo demais com o Juliano e com quem está começando, né? Toque em qualquer lugar, né? Em qualquer buraco, leve sua guitarra, seu amplificador, plug and play. Isso é a melhor coisa para te dar cancha, para te dar segurança. E foi o que a gente fez nesse caminho. E eu ali, com meus 17, 18 anos, cada vez mais
encantado pela música, eu só queria saber de música e chegou a hora de fazer o vestibular e eu não tinha a menor ideia do que eu queria fazer, eu não estava nem um pouco afim de ir para a faculdade, mas também não escolhi faculdade de música, acabei escolhendo psicologia porque era uma coisa mais familiar, ou seja, uma espécie de escolha mais óbvia, mais fácil, porque meu pai era psicólogo, convivi com psicólogos o tempo inteiro, eu falei, vamos lá, tem que entrar para a faculdade, então que seja de psicologia. Não foi de todo mal, né, porque psicologia é algo inespecífico. Qualquer pessoa senta numa aula de uma cadeira qualquer de psicologia e vai se interessar, porque fala dele, né? Fala de ser humano. Né? E eu me lembro de chegar na faculdade, a primeira coisa é ver escrito em letras garrafais na parede da faculdade, né, da FAFIS, Faculdade de Filosofia em Belo Horizonte, onde tinha curso de História, Sociologia, Psicologia, opção de outros cursos, e escrito lá em letras garrafais enormes na parede do prédio da faculdade, Deus é doido. Aí eu falei, caramba, o que vão ser esses 5 anos aqui de psicologia? Depois eu vim saber que Deus é doido era o nome de uma chapa pro DA, né, que estava concorrendo lá, com esse sugestivo nome de Deus é doido. Bom, enfim, caminhamos e ali pelos idos do final, a década já caminhava para o final, a década de 80 para o final, eu já estava tocando, o rock brasileiro já tinha estourado, né, esse rock que a gente chama, Arthur da Pieve nomeou como Brock, né, que era esse rock, essa grande onda, né, de rock nacional que aconteceu no Brasil na década de 80, um rock feito, a sua maioria, por garotos brancos de classe média, né? Não há nenhum julgamento aí, até porque a Bossa Nova era um pouco isso também, mas não era muito democrático, né? Mas, vamos falar o quê? Dele saiu tanta gente genial, né? Renato Russo, Arnaldo Antunes, Herbert Viana, Nando Reis e tantos outros. Por que você não olha pra mim? Me diz o que é que eu tenho de mal. Por que você não olha pra mim? Por trás dessa lente tem um cara legal. Mas o fato é que essa geração estimulava muito quem tocava na época, os garotos da minha idade, porque eram garotos como nós, né? Garotos de classe média, que tinham ali estudado em colégios legais e tal, e estavam fazendo rock and roll. Então era muito estimulante a todo mundo você ligar a televisão e ao invés de escutar aquelas coisas cafonas, né, de programa do Flávio Cavalcante, do Chacrinha, você via as bandas de rock ali nesses programas, né? Foi uma espécie de invasão mesmo. A gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte. A gente não quer só comida, a gente quer saída para qualquer bar. A gente não quer só comida, a gente quer bebida, diversão, balé. A gente não quer só comida, a gente quer a vida como a vida quer. Mas a cena belo-horizontina na década de 80 ficou a ver navios, né? Apesar de algumas bandas serem até interessantes, não digo propriamente a mim, o Pozualto talvez não tivesse pronta ainda, mas tinha uma ou outra coisa interessante que podia ter emplacado na época, infelizmente não foi. A gente sabe que as variáveis são muitas, as contingências são várias, então às vezes acontece, né, de uma banda não subir, não ascender e ficar eternamente no anonimato, uma pena. Mas tinha muita coisa legal na cena belo-horizontina nessa segunda metade da década de 80. E o rock pipocava, né? Pipocava a todo momento, era uma banda nova, fazendo um som novo, um hit na rádio diferente, né? E a gente ficava muito estimulado, mas ainda não seria ali, naquela década, que iria acontecer alguma coisa na música para mim, apesar de eu considerar que o Skank foi uma espécie de... o Pozualto, essa banda da qual fazia parte, o Henrique Portugal também, e o Fernando Furtado, que era o nosso empresário, foi uma espécie de laboratório. Foi ali que a gente configurou, né? Foi ali que a gente começou a pavimentar o caminho que seria depois, que redundaria na estética do Skank já no primeiro disco. Mas por hora vamos ficar só na década de 80, eu lá com o meu Pozualto, começando a escutar um ska, um reggae, o dancehall, e o que viria a acontecer para frente na década seguinte, eu conto para vocês num outro episódio. Então é isso aí, rapaziada, eu contei um pouco do início da minha história na música. Espero que vocês tenham gostado e nos próximos episódios vou contar um pouco da sequência dessa história aí. Não sabia isso.